Olá, bom dia a todos professores da área de linguagens e demais interessados. Nessa manhã de hoje, nós vamos novamente apresentar a consulta pública que está no ar para que todos possam contribuir. Nesse documento, vocês vão encontrar o acesso para esse documento tão importante, no qual vocês vão poder contribuir com toda a experiência que vocês têm em sala de aula, né, no desenvolvimento do currículo, com esse tema, onde nós vamos estar trabalhando, né, toda a construção da área de linguagens do currículo paulista da etapa do ensino médio. O endereço, então, aparece aí na telinha, para que vocês tenham acesso para poder fazer a consulta pública. Durante essa nossa conversa, vocês anotem aí, por favor, como vocês vão poder contribuir com suas dúvidas e perguntas na exposição dessa manhã. Então, o endereço para que vocês façam as suas perguntas é bit.ly/3103 Currículo Paulista de Linguagens. Então, é por esse endereço que a qualquer momento vocês poderão estar enviando para a gente as suas dúvidas, as suas perguntas sobre esse documento que está em consulta pública, hoje, então, conversando sobre a área de linguagens. Comigo estará daqui a pouquinho toda a equipe de redatores que elaborou de forma colaborativa essa primeira versão que está no ar. Marina, por favor. Então, onde vocês vão achar todas as informações pertinentes a esse documento? Acho que vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, né, que é lá no site da EFAP, efapeducação.sp.gov.br/currículo paulista/ensino médio. Se vocês colocarem também no Google Currículo Paulista Ensino Médio, vocês vão encontrar esse endereço, onde vocês vão ser direcionados. E lá vocês terão acesso a um linkzinho chamado Consulta Pública. Nesse link, vocês vão ter acesso ao documento. Ao abrir o documento, vocês vão ter uma pequena introdução, onde está contando aqui um pouquinho da história dessa primeira versão, né, que ele está... e foi embasado, a construção desse documento, ele vem do seu, está alicerçado na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular. Então, o documento traz uma pequena versão. Para ter acesso ao documento na sua íntegra, vocês vão precisar estar clicando aqui nesses ícones. Professores, os estudantes, é muito importante que a gente incentive os nossos estudantes a participarem e todas as instituições e a sociedade civil também vão poder colaborar. Quando vocês clicarem, professores ou estudantes, primeiro vocês acessarão um pequeno questionário. Só depois de responder esse pequeno questionário é que vocês terão acesso ao documento na íntegra. Isso é muito importante que vocês passem para a segunda fase, porque aí sim vocês vão escolher a área de conhecimento onde vocês querem ler e fazer as suas contribuições, tá? Então, vocês poderão contribuir na introdução, né? Tem toda uma divisão, como nós apresentamos na videoconferência anterior, como é que está estruturado o documento. Vocês podem acessar diretamente na sua área, né, de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, e fazer a sua contribuição ali, né, no que você tem mais domínio. Mas nada impede que você faça a sua contribuição no documento na íntegra, tá? Então, aqui, clicando nesses ícones, vocês terão acesso a toda a primeira versão do Currículo Paulista, etapa ensino médio. Eu acho que vocês também, nós já falamos tanto, né, mas pode ter algum professor que é a primeira vez que está aí nos ouvindo, participando
interagindo conosco. Então, é sempre bom retomar que a BNCC, a Base Nacional Comum, é que traz todas as premissas e os princípios para a construção do currículo de todos os estados de São Paulo, de todos os estados da federação. São Paulo, ele também vem com esse movimento já há algum tempo. Vocês sabem que nós já construímos e já foi homologado o currículo paulista da educação infantil e do ensino fundamental. Agora, então, chegou a vez do ensino médio. Como foi construído esse documento? Né? Um grupo de redatores, que são profissionais da secretaria, PCNPs, representantes das diretorias, após várias consultas públicas que começaram ano passado, começaram, então, a redigir o primeiro documento. Esse documento, ele não veio do nada, ele veio a partir das indicações que constam na BNCC do ensino médio. E, a partir de então, eles começaram a elaborar e hoje está no ar para que vocês façam a sua consulta e as suas contribuições, ok? Se você quiser, você pode participar de um curso que não é obrigatório, né? É mais um incentivo de formação para que vocês conheçam e se aprofundem um pouquinho de como surgiu todo esse embasamento, quais são os princípios, quais são as premissas desse documento. Então, o MEC oferece gratuitamente, se vocês entrarem nesse endereço aqui, que aparece na telinha, um curso de 50 horas que vai ter certificação, né, após a sua finalização, para que você aprofunde um pouquinho mais os seus conhecimentos, ok? Você vai encontrar lá, da área de linguagem, uma tela parecida com essa aqui, onde você vai clicar para poder fazer a sua inscrição. Então, entrando nesse endereço, avamec.mec.gov.br, você terá acesso ao curso e poderá fazer se quiser, tá? É mais uma possibilidade. E é sempre bom a gente se aprofundar um pouquinho dentro da nossa área e o conhecimento, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente sabe que precisa estudar, nunca tem fim, né? Então, é mais uma possibilidade aí para quem quiser fazer o curso, ok? Aqui, a gente vai retomar um pouquinho a estrutura do currículo paulista da etapa do ensino médio aqui do estado de São Paulo. Então, a legislação, ela traz que a organização curricular do ensino médio, ela tem que ter, no mínimo, 3.000 horas. São Paulo já tem 3.150 horas para toda a etapa do ensino médio, né, no período de 3 anos. Essa organização, ela ela compõe a formação geral básica, que são 1.800 horas, e os itinerários formativos, né, que pela lei fala 1.200, mas São Paulo já inicia a sua implementação com 1.350 horas. Né? Então, vocês percebem aqui que nada mudou. Nós tínhamos 3.000 horas, nós continuamos com as 3.000 horas e acrescentamos mais assim, 50, que são os componentes do Inova, certo? O que traz aqui de novidade são essas duas composições, né? O currículo passa a ser composto pela formação geral básica e pelos itinerários formativos, ok? Isso é importante a gente voltar e deixar bem contextualizado, porque está tudo lá, 3.000 horas continuam, tá? É só uma organização, uma forma de fazer para a gente atender o que a legislação pede. Aqui vocês vão conseguir ver como é formado essa estrutura, né? A formação geral básica, ela está organizada por área de conhecimento. Então, as áreas sempre existiram, os componentes sempre existiram. Aqui a gente vai estar integrando todos os componentes e a organização, então, vem por área de conhecimento. Então, linguagens e suas tecnologias, que engloba os componentes de língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira,
matemática e suas tecnologias, componente de matemática, ciências humanas, sociais aplicadas, história, geografia, filosofia, sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias, que compõem os componentes de biologia, química e física. E os itinerários formativos, que são organizados da seguinte maneira. Bom, os itinerários são 5. Os das 4 áreas do conhecimento, como vocês podem ver aí na telinha, e mais o itinerário de formação técnica e profissional. Então, os itinerários por área de conhecimento continuam a compor por todos os componentes, né, que vão estar formando aí esses itinerários, e mais a formação técnica e profissional, que o Novotec, hoje a gente tem um exemplo, né, já temos algumas escolas que trabalham e que vão compor aí a formação técnica e profissional. Os itinerários formativos são, sim, um por área de conhecimento, mais a formação técnica e profissional. Porém, esses itinerários, eles podem ser oferecidos de várias maneiras. São Paulo está pensando em estruturar da seguinte forma. Aqui vocês vão conseguir entender um pouquinho mais, visualizar o que eu estou tentando explicar para vocês, né, de uma forma mais clara. As 4 áreas de conhecimento, como eu falei, a formação técnica. Então, são 4, a possibilidade de 5 itinerários únicos, né? 4 de área de conhecimento e 1 da formação técnica, mas também nós teremos a possibilidade de criar alguns itinerários integrados. Por exemplo, linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. Por que isso? Para a gente conseguir atender um maior número de estudantes, né? Então, como o estudante vai poder escolher o seu itinerário, então a gente precisa aumentar a oferta de possibilidades. Então, além dos itinerários únicos, poderemos também compor, conforme a legislação determina, alguns itinerários integrados. Vão fazer parte também desses itinerários os componentes do Novotec. Por isso, lá, vocês viram as 1.350 horas, né? Então, o Inova, desculpa, eu falei Novotec, né? Inova Educação, os componentes do Inova Educação. Então, os componentes do Inova Educação, a eletiva, tecnologia e projeto de vida, eles, então, compõem aí a estrutura dos itinerários formativos, né? Que são componentes essenciais aí para contribuir com essa escolha do jovem, do nosso jovem estudante. Então, o nosso objetivo hoje é falar mais especificamente da área de linguagens e suas tecnologias. Estão aqui conosco toda a equipe de redatores que participou da construção, da elaboração dessa primeira versão do Currículo Paulista da etapa do ensino médio, que está no ar para que você faça a sua contribuição. Então, nada melhor do que ouvirem, né, quem construiu todo esse documento, que eles vão estar explicando para vocês o que compõe esse documento para facilitar aí na hora de vocês terem acesso ao documento, então, poderem fazer as suas contribuições. A palavra, então, eu passo para o Marcos Ferreira, que é o coordenador de toda essa equipe. Marcos, a palavra está com você. Obrigado, Helena. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando essa videoconferência, né? A Helena já salientou e a gente vai reforçar a importância dessa consulta pública. É um documento que vem sendo construído por uma equipe de redatores, né, da área de linguagens, como a Helena já falou, tem como base todas as premissas, as orientações que já foram fornecidas na BNCC,
E o grande desafio que nós temos pela frente, e esse é um desafio bacana, muito interessante nesse sentido, é de trabalhar de forma articulada dentro da área. Então, nós temos os componentes da área de linguagens que têm que trabalhar de forma efetiva nessa construção, né? Estão acompanhando comigo hoje os redatores, daqui a pouco alguns deles vão conversar com vocês também. Então, tem que agradecer muito ao trabalho dessas pessoas, né, de arte, a Evânia e o Eduardo, de educação física, a Mirna e o Luiz, né, Fernando, de língua portuguesa, a Mary Giacomini e a Mara Lúcia, né, e de língua inglesa, o Tiago, que está conosco agora, e também um agradecimento especial a Eliana Burian, que durante esse processo inicial esteve conosco e que contribuiu muito para que esse documento pudesse ser construído. A Helena passou para vocês um link para que vocês enviem suas perguntas, né? Ao final da apresentação, nós iremos responder as perguntas que vocês nos enviarem. Eu só vou fazer uma solicitação para vocês, eu já verifiquei algumas perguntas que estão chegando, então nós vamos tentar responder as perguntas mais específicas para a área de linguagens. Tem algumas perguntas que se direcionam para o ensino fundamental ou mesmo sobre a Covid-19. Então, a gente vai encaminhar, né, para que sejam respondidas, a gente vai tentar responder os questionamentos hoje que se relacionam diretamente ao currículo da área de linguagens para o ensino médio, né? Lembrando que esse currículo começa a ser implementado já o ano que vem, né, para a primeira série, então a gente tem esse trabalho mesmo de verificação, de leitura, de construção, que exige essa participação efetiva de todos, tá? Então, eu vou pedir para que você coloque o próximo slide, por gentileza, para que a gente possa continuar conversando sobre qual que é o nosso grande objetivo hoje, né? Então, nós temos a área de linguagens e suas tecnologias. Vou pedir o próximo slide, por favor. Então, tem algumas especificidades que fazem parte da área de linguagens e suas tecnologias. Nós já temos o currículo para o ensino fundamental, que já está implementado até o 9º ano, né? E as aprendizagens que são colocadas lá, elas têm que ser ampliadas e consolidadas no ensino médio. Então, quais são os componentes para a área de linguagens? Nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, né? Então, esse trabalho todo, por área, ele tem que garantir essa organização, competências e habilidades que vão trabalhar essa integração entre esses componentes, né? Lembrando que vocês, quem já fez uma leitura prévia, que já teve contato com o organizador, vai verificar que nós temos habilidades que são comuns para todos os componentes, porque é esse trabalho que tem que ser feito dentro, né, da nossa área, né? O mesmo vai acontecer para as outras áreas. Então, essa articulação entre esses componentes é que vai embasar o desenvolvimento dessas práticas pedagógicas dentro da área, né? Então, as habilidades são desenvolvidas de forma concomitante, que é uma novidade nesse sentido de trabalho, né? Dessa grandeza. A gente já teve experiências anteriores, mas da forma como está sendo inseridos dentro dessas culturas digitais, né? E aí aparece uma palavra que vocês vão ver, ela vai aparecer com uma certa frequência nos documentos, que são as multissemioses, ou seja, então quando eu falo da área de linguagem, são as diversas possibilidades de leitura, né? Leitura não só de um texto escrito, mas a leitura e produção em todas as áreas, né? Utilizando todas as possibilidades para pensar num estudante com uma formação mais integral, que a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouquinho, tá? Então, essa formação tem como foco essa participação mais plena desses jovens nas diferentes práticas socioculturais que envolvem tudo que se relaciona à área de linguagens. Então, quais são os componentes que nós temos dentro da área, né? Arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses componentes, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais a nossa discussão. Então, eu vou pedir para o componente de arte, né, que a nossa redatora Evânia converse um pouquinho com a gente. Tá, Evânia? Então é com você. Bom dia, eu sou a professora Evânia Escudeiro, sou técnica da equipe de arte e há 10 meses estou trabalhando, pesquisando, estudando e contribuindo para a construção do currículo junto com o professor Eduardo. E nesse momento é muito importante que todos os professores de arte acessem a consulta pública, deem suas contribuições, sugestões, ideias. Nós precisamos da contribuição de vocês para continuar o nosso trabalho na redação. De acordo com a BNCC, ele contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva dos estudantes. E isso vai ser garantido
no nosso trabalho, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade. É também propulsor da ampliação do conhecimento do sujeito relacionado a si e a outro no mundo. Nesse contexto da BNCC, o que é importante para as cidades? A arte vai continuar trabalhando nas dimensões da arte, vai continuar trabalhando seus objetos de conhecimento e também vai continuar articulando a dança, a música, o teatro e as artes visuais. Palavra, Marcos, para você. Como a Ivânia falou, cada componente continua com a sua especificidade. Esse era um questionamento que alguns professores faziam. Mas como é que vai funcionar isso? Funciona, né? A gente tem escultor, eu tenho. Que leitor e autor, produtor, consumidor é esse? Então, o mesmo leitor é também autor, é também produtor, é também consumidor, né? E isso já aparece no ensino fundamental. Esse trabalho já acontece lá, né, já é explorado lá, e a gente tem esse movimento de garantia no qual os jovens estão totalmente imersos, né, e a escola tem que ser esse lugar de circulação, de aprofundamento que garanta a esse jovem, né, que consome isso que é produzido, que ele possa ampliar seus conhecimentos e trabalhar de forma efetiva, autônoma e crítica. Tá? Eu vou passar para o Tiago agora, para que ele possa falar um pouquinho sobre o componente língua inglesa. Olá, bom dia, prazer a todos. Eu sou o Thiago Ono, eu sou representante de língua inglesa dentro do currículo paulista nessa etapa do ensino médio. E hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre como que vai estar inserida a língua inglesa dentro dessa proposta nova, eu gostaria de pedir para todos os professores de língua inglesa do Estado que acessem o link, que contribuam para que a gente consiga alinhar o máximo de questões possíveis e que ano que vem, na hora que esse currículo ele esteja homologado, que a gente consiga trabalhar de forma efetiva com os nossos estudantes. Para começar, queria pedir para a gente voltar para o slide, por favor. A língua inglesa, então, ela vai estar centrada na ampliação da autonomia, do protagonismo, na autoria das práticas de linguagem multissemiótica, na reflexão e no posicionamento crítico em relação aos seus diferentes usos e intencionalidades. Esse recorte, ele é bastante importante para a gente, porque ele toca em alguns pontos que eles são os focos da nossa proposta, que essa articulação ela já vem acontecendo aí nos anos finais, né? Então, os guias de transição e material de apoio do currículo paulista, que já foi homologado do ensino fundamental, ele já trabalha com essa proposta, onde a gente tem o desenvolvimento das habilidades que são específicas da língua inglesa, mas atreladas com habilidades de outros componentes, né? Sejam eles de linguagem ou da área de ciências da natureza, de ciências humanas ou matemática. No ensino médio, esse movimento ele continua e a gente tem sempre essa visão do aprofundamento, né, dessas questões, e ela vai estar bastante presente aí nos guias que vão chegar ao longo do próximo ano, que vão sempre colocar aí algumas metodologias ativas, como o Clio e o CBI, que tem tudo a ver com o protagonismo que a gente espera que o nosso aluno seja capaz de desenvolver, né? Então, são metodologias que colocam o aluno na frente do seu projeto de vida, do seu processo de aprendizagem, e que é uma mudança que ela vem se mostrando bastante necessária dentro da educação de línguas, de uma forma geral. Antes de finalizar, eu queria também lembrar que o CEL, né, os Centros de Línguas, que há mais de 30 anos aí vem desenvolvendo um trabalho legal com a rede, um trabalho incrível, na verdade, com a rede, ele continua sendo um grande apoio, um grande... sempre fortalecendo aí o estudo de línguas. Então, a partir do 7º ano, o aluno ele tem a oportunidade aí de estudar idiomas como italiano, francês, espanhol, e no ensino médio ele tem a possibilidade também de estudar inglês e mandarim, né? Então, o CEL ele vai sempre estar aí fortalecendo o ensino de línguas no estado e o trabalho de uma forma geral nosso e para o estudante também. Acho que é isso, vou passar a fala agora para o meu colega Luiz Fernando. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Fernando, sou da equipe de Educação Física e junto com a Mirna estamos na construção do currículo do ensino médio, né? Gostaria de lembrar que é um momento transformador, onde está tendo articulação não somente da área de linguagens, mas todas as áreas de conhecimento, visto quando a Helena falou que vai ter o itinerário misto, e o itinerário misto vai trabalhar linguagens com ciências humanas, com matemática, com ciências da natureza. Então, é um momento bem transformador.
Por ser um momento transformador, eu peço a colaboração de todos, principalmente pais, alunos, professores, coordenadores, diretores de escola e também das instituições como universidades, faculdades, para que dê apoio nessa consulta pública, que, como dissemos, é uma versão preliminar, é a primeira versão e toda contribuição será bem-vinda. Peço também a contribuição principal, a apropriação dos alunos durante o seu ensino. Tá? Então, qual o objetivo da educação física, né? É possibilitar que ela seja compreendida, analisada e transformada, né? Por todos os estudantes, para que eles tenham uma apropriação crítica dessas práticas corporais e que entendam os seus conjuntos de significados e sentidos, símbolos e códigos. Por que essa contribuição para o estudante? Para que ele possa conseguir fazer intervenções no meio que ele vive, não só dentro da escola, mas também na comunidade. Gostaria de passar a palavra para o professor Marcos. Então, quero agradecer, né, a Ivânia, que representou a arte, o Tiago, que representa a língua inglesa. Se bem que o Tiago tem uma peculiaridade, né? Ele representa ele, só tem ele, né, em língua inglesa. Educação física, o Luiz representando ele e a Mirna, né? Eu estou falando também pelas meninas de língua portuguesa aqui. E voltar e salientar a importância que o olhar de vocês sobre esse material tem, como todos eles salientaram, né? É importante que o professor de arte, professor de língua portuguesa, professor de educação física, professor de língua inglesa entre na consulta pública, coloque as suas observações, coloque o que ele está vendo naquele documento, como é que ele enxerga aquele documento, como é que aquele documento se constitui, como é que ele se constrói, né? Porque é essa contribuição que vai nos ajudar a tornar esse documento o melhor possível, com a maior qualidade possível para a rede, pensando que o nosso grande foco é nesse trabalho de qualidade com os nossos alunos, tá? Então, no material que vocês receberam, uma questão que aparece sempre é, bom, mas como é que vão se organizar isso? Como é que essa estrutura vai ser construída? Então, vou pedir para que passem o próximo slide. Nós temos um organizador curricular, né, da área da formação básica, né? E isso vem de acordo com o documento que o MEC elaborou. Nesse documento nós temos 5 campos de atuação social, né? No documento orientador do MEC estão descritos os 5 campos. O da vida pessoal, das práticas de estudo e pesquisa, o jornalístico midiático, o campo de atuação na vida pública e o campo artístico literário. Então vou pedir para o próximo slide, por gentileza. Como que se organizam esses campos, né? Veja que todos eles, se a gente observar esses campos, existe essa ideia de integração, de um aprendizado integrador para o aluno. O campo da vida pessoal se organiza de que forma, né? Ele tem que refletir sobre as condições que cercam o mundo, né? A vida contemporânea, qual é a condição juvenil no Brasil, no mundo, e são temas e questões que afetam os jovens. Então isso também dialoga com projetos de vida, dialoga com as eletivas que as escolas podem construir, dialoga com os itinerários formativos que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, esse olhar do aluno, né, pensando também nessa questão do grande desafio que nós temos, que a maioria dos jovens coloca em qualquer enquete que se faça, é da escola fazer sentido para ele, né? Então, o que acontece na escola, como a escola se organiza, qual o sentido que a escola tem para mim. Então, eu pedi o próximo, por favor. Então, esse é um campo. O campo das práticas de estudo e pesquisa. Então, pesquisa, recepção, apreciação, análise, a produção de discursos, de textos, né, de análise, de argumentação, que circulam na escola, né, na vida acadêmica, na vida de pesquisa e também no jornalismo. Então, é pensar naqueles campos de investigação, de estudo, de pesquisa, que começam na escola, que se ampliem na escola, mas que se ampliem para fora da esfera escolar, né, para além dos muros da escola. O campo jornalístico midiático. Esse campo, nos dias de hoje, ele é fundamental porque os jovens estão totalmente imersos na cultura digital, na internet, né? Então, você tem a mídia informativa, você tem discurso publicitário, você tem fake news, você tem todo esse trabalho, e a ideia desse campo é desenvolver isso, uma consciência crítica seletiva, né, em relação à produção e à circulação de informações, posicionamentos e induções ao consumo, ou seja,
o jovem precisa aprender a consumir esses textos, a se localizar nesses textos, a criticar esses textos, a perceber de que forma esses textos acontecem, quais são as intencionalidades por trás disso tudo. Então, campo de atuação na vida pública, porque a gente sempre fala muito na questão do protagonismo, né? Então, tem também os discursos, os textos normativos, os textos legais, os textos jurídicos, né? Que regulam o quê? A convivência em sociedade, né? Os textos propositivos, reivindicatórios, tudo mais, né? A exploração permite a esses estudantes refletir e participar na vida pública pautando-se pela ética, né? Nós vivemos um momento, por exemplo, muito crítico com relação a isso, e esses jovens precisam se posicionar, precisam refletir sobre a participação que eles podem ter efetiva na vida pública, né? Sempre com posicionamento ético, sempre sabendo se posicionar de forma ética, né? A gente às vezes não tem exemplos tão bons na mídia e eles precisam aprender a analisar, a estudar, a julgar, a criar formas de não serem envolvidos, às vezes, por discursos tendenciosos, né? Esse é um grande desafio também, pensar nessa atuação crítica desses jovens. Então, eu tenho também o campo artístico-literário, que são as manifestações artísticas de modo geral, né? Então, tem a construção da apreciação estética, a constituição de identidades, a vivência desses processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade, né? A expressão de sentimentos e emoções. Veja, num primeiro momento, as pessoas sempre vinculavam muito esse campo. Isso é arte e tem em literária a língua portuguesa. Não, isso está para todos os componentes da área, isso extrapola a própria área, né? Então, como é que você trabalha essas manifestações de um modo geral? Isso é um campo que tem habilidades específicas e tem a ver com a construção de identidade também desse jovem, né? Como é que ele vivencia a arte, como é que ele constrói, como é que ele cria, né? Pensando sempre nesse reconhecimento do que é diverso, do que é multicultural, né? E como ele expressa os sentimentos e emoções, respeitando os sentimentos e emoções dos outros também. Isso posto para a gente chegar, então, no organizador curricular. Aqui eu vou pedir, de novo, enfatizar a importância que os professores entrem, leiam os textos todos, cheguem no organizador, olhem para esse organizador, como é que ele funciona. Então, você tem lá as competências, né, que estão na primeira coluna. Isso aqui é só um recorte, né? O organizador é imenso, tem várias páginas. Eu tenho lá as habilidades, então tem logo a primeira habilidade aqui. O campo de atuação social, no caso, essa habilidade específica, ela circula em todos os campos. E do outro lado, eu tenho os objetos de conhecimento. Então, qual é o movimento do professor? É interessante que ele olhe, essa é a competência, essa habilidade. Quais são os verbos envolvidos nessa habilidade? O que essa habilidade exige do aluno? Como é que se constitui isso, né? E quais são os objetos de conhecimento que estão elencados aqui? Então, qual é o movimento? Esses objetos de conhecimento, eles de fato me ajudariam a desenvolver essa habilidade? Como é que esse movimento acontece? Então, é fundamental que vocês verifiquem isso e nos digam qual é a opinião de vocês. Isso atende, né? Porque não é um trabalho simples de você fazer esse movimento. Então, qual é? Por quê? Porque a partir desse organizador, a partir desses objetos de conhecimento que estão elencados aqui, é que nós teremos a possibilidade de construir os materiais que irão para as redes. Então, é preciso que vocês analisem e verifiquem, nos digam, olha, isso contempla, isso não contempla, esse objeto de conhecimento talvez não seja mais adequado para essa habilidade, seja para outra, enfim. Vocês vão verificar que tem aqui, na coluna das competências, o descritivo da competência. Na habilidade tem o identificador da habilidade, né, que é o IN13 LGG 101, que significa que é para o ensino médio. Esse 1.3 da primeira à terceira série, não está seriado ainda. Linguagens, habilidade 101. Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Então, essa é uma habilidade grande, né? Vocês vão verificar que ela não é simples. Como é que ela se distribui, quais são os objetos de conhecimento. Então, nós pediríamos a vocês a gentileza de lerem os materiais, quando chegarem no organizador, se tiver dúvidas, se tiver questionamento, podem mandar agora também, né? Vamos aproveitar esse momento que a gente tem para conversar, mas mandem, façam suas observações na consulta pública, porque, como já foi enfatizado, o Luiz Fernando lembrou, esse é um documento, uma versão preliminar, ou seja, nós estamos trabalhando nesse documento, nós temos ainda leituras feitas por especialistas de universidade, temos coisas a incorporar, mas o mais importante são as pessoas que vão trabalhar efetivamente com esse documento, com o que for construído de material a partir deste documento.
E aí, uma outra questão, esse quadro organizador é para a parte comum, né? Para que todo mundo tenha esse conhecimento. Fora isso, nós temos o itinerário formativo, que também tem gerado uma série de questionamentos e perguntas, né? Então, vamos entrar um pouquinho para conversar sobre os itinerários formativos da área de linguagens e suas tecnologias. Aqui, né, eu não vou retomar de novo a documentação, mas existe uma portaria que estabelece quais são os referenciais para a elaboração desses itinerários, né? É interessante que vocês leiam também isso, verifiquem como é que isso se constitui, né? O que nós pensamos agora já é a partir dessa portaria, considerando o perfil dos alunos que nós temos em São Paulo, né? Lembrando que o perfil de aluno é sempre algo muito amplo, porque nós temos uma grande diversidade. Então, chegar num censo digamos assim, que seja comum a todos é algo difícil, né? Então, na área de linguagens, o currículo paulista oportuniza a oferta de itinerários formativos específicos e integrados. O que isso propõe? Isso favorece o aprofundamento no estudo de competências e habilidades relacionadas à área, né? Que podem subsidiar o projeto de vida dos estudantes, pensando nesse desenvolvimento de uma visão ampla e heterogênea de mundo. O que seria isso? Então, vamos para o próximo slide. O currículo, né, na área de linguagens, nós temos também um quadro organizador, né? Então, nós temos 4 eixos estruturantes. Esses eixos todos, eles estão contemplados na portaria que eu citei anteriormente. Quais são esses eixos? A investigação científica, os processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Se vocês verificarem esses eixos, vocês vão ver que eles também conversam com os campos de atuação, que eles também conversam com todo esse movimento que é feito pensando num jovem que comece uma proposta, um projeto, fazendo toda a pesquisa, toda a investigação necessária para chegar na construção de algo, né, de um produto, de um conteúdo. Então, existe um movimento envolvido nessa construção do itinerário. E aí nós também temos o organizador curricular do itinerário formativo de linguagens. Então, nós temos um específico para a área de linguagens. Temos um exemplo aqui, né? Então, na primeira coluna nós temos o eixo, mas as habilidades que estão relacionadas à competência geral. Então, tem lá a investigação científica, né? Em seguida vem a específica do itinerário da área de linguagens, você consegue identificar isso pelo identificador dele, e quais são os pressupostos metodológicos. Então, como é que funciona esse organizador? Esse organizador, vocês vão verificar que ele traz ideias de como esse processo possa ser construído. Veja que esse é um modelo, né? Uma ideia de como isso pode ser feito. Por quê? Porque, na verdade, as escolas elas têm autonomia para desenvolver seus próprios itinerários, isso vai ficar um pouco mais específico depois, né? Futuramente também nós pretendemos colocar alguns exemplos, né, mais específicos de itinerários, pensando nessa questão de ter enfim, um assunto específico, né, algo nesse sentido. Então, qual é a ideia? Que vocês vejam esse organizador, leiam os textos que falam sobre o itinerário, os textos mostram como é que essa construção deve acontecer, nós temos um texto introdutório também, que fala sobre o itinerário formativo. Então, a partir desse texto, olhar para esse organizador e verificar, bom, eu tenho, então, dentro desse itinerário formativo, essas habilidades para serem desenvolvidas, e essas habilidades estão relacionadas a esses pressupostos que estão colocados aqui. Então, qual é o exercício? Esses pressupostos metodológicos, eles fazem sentido, né? Vocês conseguem verificar esse trabalho, como é que esse trabalho pode acontecer? Então, as dúvidas que vocês tiverem com relação a isso são fundamentais para essa construção. Por isso que, volto a repetir, consulta pública é fundamental nesse sentido, né? Por quê? Porque eu vou ler esse organizador, sendo professor de língua portuguesa, de língua inglesa, de educação física ou de arte, mas pensando nessa questão da área. Eu preciso pensar no meu componente, eu preciso pensar na área, eu preciso pensar como é que isso se organiza pensando nesse movimento de itinerário. Então, eu tenho este modelo, que é um modelo específico para a área de linguagens. Aqui está um pouco mais cheio, mas fora esse de específico da área, nós temos também os que são integrados. Então, por exemplo, aqui nós temos o integrado entre ciências humanas e linguagens. De novo, nós temos os eixos estruturantes lá.
Na outra, as habilidades específicas, né, de ciências humanas e sociais aplicadas. Depois nós temos as específicas do eixo linguagens e pressupostos metodológicos a seguir. Então, veja, também é um grande desafio. Como é que ciências humanas e linguagens trabalham em conjunto nesse itinerário, né? Então, novamente, é um modelo, é uma ideia de como a escola pode organizar isso. Lembrando que a escola pode trabalhar com tema quando for elaborar o seu itinerário, mas é importante que vocês leiam esses itinerários, verifiquem e, de novo, eu coloco a pergunta, né? Isso, vocês conseguem ter clareza dessa organização? Como é que isso funciona? Como é que isso... Vocês acreditam que isso possa ser levado à escola? Como é que isso vai efetivamente funcionar, tá? Lembrando que é algo novo, essa é uma construção nova. Lembrando novamente que o itinerário formativo é algo diferente das eletivas, né? São coisas distintas. Então a gente precisa pensar muito nessa construção, em como esse modelo acontece. Tá? Então, de apresentação que nós tínhamos era isso, né? Agora nós vamos começar a responder as perguntas que nos foram enviadas aqui. Nós já temos uma quantidade razoável de perguntas, a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder, né, hoje, mas as demais todas serão respondidas, serão encaminhadas. Lembrando novamente... Oi, Marcos. É bom falar, lembrar... Helena. Sim, só para lembrar a todos que nos acompanham que essas perguntas que não forem respondidas aqui ou que não se referirem ao tema, nós estaremos respondendo e elas terão essas respostas vocês vão poder estar encontrando ou no próprio link lá do ensino médio, né? Ou no link referente ao conteúdo. Se for uma pergunta do ensino fundamental, então lá no currículo do ensino fundamental tem um espaçozinho das perguntas e respostas, então nós vamos colocar lá, da Covid-19, lá no espaçozinho do próprio tema, ok? E as nossas referentes ao ensino médio, ao currículo da etapa do ensino médio, lá no espaço do currículo paulista, etapa ensino médio. Então, até amanhã, no máximo depois de amanhã, algumas dessas respostas já estarão lá para que vocês tenham acesso e as outras a gente vai respondendo na sequência, ok? Então, Marcos, vamos começar então? Vamos, é bom estar falando com você, Helena, que é essa pergunta, acho que você que vai me ajudar a responder. Essa pergunta vem da Yolanda Domiciano, ela é de Jacareí. Ela fala que tem acompanhado as videoconferências sobre o currículo, ela está dizendo que a ideia geral sobre itinerários ficou clara, né? Ela falou de um exemplo do que eles seriam na prática, né? Um exemplo de itinerário na área de linguagens, eu acho que a gente apresentou aqui, mas se não ficou claro, você pode nos dizer, né? E também lembrando que nós estamos também construindo ainda itinerários com temas, né, outros itinerários integrados, então a gente vai oferecer também para a rede posteriormente essa possibilidade, seria uma espécie de cardápio, né? Mas o que nós temos para consulta pública nesse momento é esse documento que está aqui. A Helena, ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber como os itinerários podem ou devem funcionar na PEI, né? Ela diz que uma vez que a estrutura pedagógica lá na PEI já é diferenciada. Você pode responder isso para ela? Sim. Como vocês já acompanham, né, as escolas do programa Ensino Integral, ela tem algumas metodologias próprias, isso vai continuar. O currículo, ele é o mesmo para todas as escolas, independente se é do programa Ensino Integral ou de uma escola de tempo parcial. Esses itinerários também vão ser desenvolvidos na PEI e seguirão o mesmo organizador curricular. É lógico que, por ter uma especificidade própria de um horário estendido, né, talvez isso até facilite ou contribua para uma organização mais específica, mas nós, posteriormente, vamos fazer uma orientação, assim que o currículo for homologado, né, porque como é um currículo de sistema, ele não é só para a rede estadual de educação, ele também é para as escolas municipais, né, que atendem essa etapa da educação básica, que é o ensino médio, ele é para rede particular, então ele é um currículo de sistema. Para as escolas do estado de São Paulo, da rede, né, estadual,
nós vamos encaminhar toda uma orientação para adequar e para orientar essa prática no chão das escolas. Tá? Então, nós vamos estar atendendo todas as nossas especificidades depois desse currículo homologado. Por isso é importante a participação de vocês, tanto agora, nesse documento da consulta pública, como depois nos seminários, nas escutas que nós vamos fazer, porque nós vamos tomar a decisão junto com vocês. É a partir do insumo que vocês nos oferecem que a gente vai construindo esses caminhos, ok? Legal, Helena. Acho que essa resposta também ajuda o Wesley Moreira de Andrade, que ele tinha perguntado justamente sobre isso, na organização do professor, como é que isso vai acontecer, pensando nessa divisão por bimestre, por semestre, pensando nas provas externas, pensando na AP e tudo mais. Como a Helena colocou, para a rede estadual, vocês vão verificar que no documento da consulta pública, as habilidades estão de 1 a 3, porque em tese elas seriam da primeira à terceira série do ensino médio. Mas nós temos ainda essa divisão por bimestre. Então, para a rede estadual, né, pública, futuramente nós faremos essa divisão sim, né, porque nós temos as provas, nós temos avaliações, nós temos uma série de questões. Então, fiquem tranquilos, né? No primeiro momento, a gente precisa que vocês verifiquem esse documento, como ele está constituído, para que a gente possa, então, poder fazer esses documentos e responder essas questões para você, né? Deixa eu ver, tem uma questão aqui que é da professora Marli Aparecida Reginato, ela é da PEI, da professora Maria de Lourdes Vilela, né? Ela fala da importância da integração dos componentes do currículo, né, com as demais áreas de conhecimento, falando em língua portuguesa especificamente. Ela fala desse aprendizado global e tudo mais. E ela fala de desenvolvimento cidadão autônomo e por que não autodidata. Sim, quando nós falamos, se vocês verificarem os campos de atuação social, ou quando nós vamos para os itinerários formativos, quando nós falamos dos eixos estruturantes, todo esse movimento é pensando nesse cidadão crítico, autodidata também, porque ele vai participar do processo de investigação, de construção, de criação, de empreendedorismo. Então, todo esse movimento é uma construção pensando nessa figura que a gente tem há tanto tempo discutido, do aluno protagonista, do aluno com autonomia crítica. Então, o movimento vai nesse sentido, né? Uma pergunta que eu vou pedir eu acho que até já foi feita anteriormente, mas eu vou pedir para a Helena me ajudar, me ajudar. A Juliana Paula Vitorino Mariano, ela acho que é a escola Jesus José Atabe, ela pergunta o seguinte, né? De acordo com essa estruturação do currículo, o mesmo valeria para o ensino médio período noturno, ou somente contemplaria o ensino médio no período diurno? Eu acho que a Helena até respondeu essa pergunta já, né, Helena? Não, para a videoconferência? Bom dia, Juliana. Bom dia. Sim, também contemplará o ensino noturno, né? Porque o currículo ele é o mesmo. Só que o que nós precisamos considerar são as especificidades do ensino noturno e o público do ensino noturno, né? Que pela especificidade de necessitar trabalhar e precisar estudar de noite, então nós teremos que respeitar essa característica, tanto da idade, né, quanto da intencionalidade do objetivo da escola, do projeto de vida desses jovens. Algumas adequações serão necessárias, e essas adequações ainda não foram construídas, né? Nós estamos ouvindo professores, coordenadores, diretores que trabalham com esse público, com essa especificidade do nosso ensino, para junto a gente encontrar aí o melhor caminho. Agora, nós estamos no processo de homologar o currículo, que é a parte curricular, as orientações, as habilidades, as competências, os eixos. Então, depois disso, homologado, né, que acontece até julho, mais ou menos, paralelamente a isso, a gente vai continuar as nossas escutas, agora considerando também toda essa característica mundial que nós estamos vivendo, né, da necessidade desse afastamento temporário, né, das nossas unidades de trabalho. Nós vamos aí tentar encontrar o melhor jeito de continuar essas escutas públicas com vocês, dependendo dessas mudanças temporárias, né,
de local, vocês percebem que todos nós estamos nas nossas casas, não estamos lá no estúdio da Rede do Saber, né, como vocês estão acostumados, mas nem por isso a gente deixa de estar aqui trabalhando, e vocês aí também, com seus objetivos, né, no trabalho, da vida e tudo mais, agora muitos em férias, mas assim, resumindo, o que é importante, professora? Assim, nós, homologando o currículo, nós teremos ainda muitas necessidades, muitas demandas que nós estamos construindo, ouvindo vocês, para tomar aí a melhor decisão. Para o ensino noturno, sim, vamos precisar fazer algumas adequações, mas como nós prezamos pela equidade, a qualidade da educação que chega para essa população precisa ser a mesma dos jovens que frequentam a escola diurna. Então, considerando isso, o que nós teremos que fazer para garantir a equidade para todos? Okay? Legal, Helena. Próxima pergunta vai para o Tiago, que é de língua inglesa. Tiago, o Ralph da Silva Guerreiro, ele é da Diretoria de Ensino de São Vicente, né? A pergunta dele é a seguinte: de que forma o currículo paulista do ensino médio cuidará, ou está pensando em cuidar, né, dos multiníveis em língua inglesa? Então, ou seja, alunos que têm níveis de proficiência diferentes, né? Como é que isso está sendo proposto, como é que está sendo proposto esse trabalho? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Tiago? O material de apoio, ele já vem sendo pensado nessa questão dos diferentes níveis de entendimento de língua inglesa que os alunos têm. Então, desde sempre a gente já está pensando nessa questão independente de se for um material para o primeiro ano do ensino médio, para o segundo ano, para o sexto ano do ensino fundamental, a gente está sempre pensando nessa questão de passar sempre do micro para o macro. Então, a gente não vai começar nada já de um nível muito avançado em questão de língua com o aluno. Então, acho que isso, independente do ano e série que o aluno está, é uma questão que a gente já tem pensado muito na elaboração do material, que vai como guia aí para a rede, e acho que basicamente é isso, né? Então, a gente está sempre pensando nisso. E mesmo se a gente for tomar assuntos novos, a gente partir sempre de um ponto menor, e aí a partir dele ir crescendo ao longo das atividades e do bimestre. Tem uma pergunta aqui que é da Kátia Cristiane Gaspar, ela é da Guarulhos Sul, e ela diz o seguinte: o currículo do Estado de São Paulo, em sua versão anterior, claramente dialogava com as outras áreas de conhecimento. Essa nova versão traz essa mesma clareza? Então, existe esse diálogo, sim, tanto que se você pensa nos itinerários integrados, já existe essa articulação com outras áreas. Se você verificar o que a área de linguagens propõe, esse diálogo está colocado lá. Mas a gente pede o seguinte, para vocês todos, a gentileza: se ao ler o documento isso não está claro, vocês não conseguem de fato perceber que isso está sendo contemplado no documento, por favor, na consulta pública, façam essa referência, coloquem lá para a gente: olha, nós não estamos, por exemplo, no exemplo que nós demos de integrado, vocês conseguem verificar essa integração mesmo entre as áreas, isso está claro, essa integração está clara para vocês, como é que isso acontece? Isso é importante para a gente, né? Aí eu vou pedir, eu acho que tem uma outra pergunta, essa aqui acho que, deixa eu ver. Essa pergunta é da Cibele Cristina de Oliveira Jacometo, ela é da diretoria de Santo Anastácio, da Escola Estadual 18 de Junho. Ela diz o seguinte: como essa proposta curricular aliará gramática, literatura e língua portuguesa para garantir que o aluno de fato se aproprie desses conceitos e saiba aplicá-los frente a avaliações internas e externas? Então, professora Cibele, veja, você vai verificar que tem algumas habilidades que trazem a questão do trabalho com a norma padrão. Então, quando eu penso num aluno que vai poder se colocar criticamente diante de um texto, ele precisa conhecer quais são as estruturas que constituem esse texto. Então, o trabalho com a gramática, ele deve sim existir. Lembrando sempre, a gente sempre bate nessa tecla, né, já há algum tempo, dessa gramática de forma contextualizada. Então, como é que um exemplo claro, quando ele se depara com um texto que traz fake news, né? Quais são os mecanismos linguísticos que me ajudam a identificar que naquele texto
é falacioso, ele traz fake news. Como é que esse trabalho, essa construção se dá? Se vocês pegarem o material que está sendo construído já para o ensino fundamental, na parte que trata da norma padrão, o grande desafio que nós temos é esse. Então, não é modelizar no sentido de dar para o aluno modelos muito conteudistas de trabalho, mas é trazer para ele o texto, né, e de que forma essa gramática funciona dentro desse texto. Eu entendo quando a professora coloca aqui, mas ele vai trabalhar, fazer uma prova fora, fazer um teste fora, e o modelo, às vezes, que ele tem, com o qual ele tem contato, não é exatamente aquele que nós estamos propondo na escola. Mas a ideia é que a escola tem essa possibilidade de ampliar isso tudo. Então, lembrando, se eu quero um aluno crítico, um aluno autônomo, um aluno que tem a capacidade de pesquisar, ele precisa ter contato, sim, com esses outros modelos, né, de forma contextualizada, ele precisa saber que isso acontece. Então, é um desafio, nesse novo currículo a gente tem um trabalho muito grande com literatura, né, também. Então, eu acho que esse trabalho que a professora está propondo, de como articular isso, deve acontecer, e a gente espera que... Por isso que é importante, de novo, que vocês se debrucem sobre o organizador, se a preocupação da norma padrão, onde é que aparece nas habilidades da norma padrão? Quais são os objetos de conhecimento que estão ali elencados? Será que esses objetos darão conta de eu desenvolver essas habilidades com esses alunos? Por isso, de novo, esse movimento. A sua pergunta é muito pertinente, sim, nesse sentido. Pois não. Oi, pois não. Só complementando a sua resposta, sim. Temos alguns encontros com o MEC, com o pessoal do INEP, e eles estão, como esse é um currículo orientado pela Base Nacional Comum Curricular, todos os estados, como eu disse, estão construindo seus currículos, baseado, considerando que está posto na base, e é um currículo para todos os estados da nossa federação. O INEP também está pensando em como alterar as suas avaliações de larga escala, né? O Enem, que é a prova de acesso ao ensino superior, considerando esse novo currículo que todos os estados estão fazendo, construindo seus. Uns já começaram o ano passado, já fizeram a consulta pública, alguns estados, né? São Paulo fazendo a sua consulta pública esse ano. Mas, assim, só para dizer que isso tudo está no radar das pessoas que estão elaborando essas avaliações, tá? Então, para a professora ficar tranquila que toda essa organização vai ser considerada nessas avaliações de larga escala e de acesso para o ensino superior. Tem uma pergunta que o Marcelo Rodrigues de Souza mandou, da Escola Estadual Professor Lauro Sanches. Ele pergunta quais são as principais diferenças entre esse currículo que está sendo proposto agora e o anterior. A grande diferença para o ensino médio, professor, é justamente esse trabalho integrado dentro das áreas. Então, você antes tinha habilidades específicas por componente, agora você tem uma habilidade que atende a todos os componentes, né? Você tem competências que atendem a todos os componentes, algumas específicas. Então, existe uma diferença nesse sentido, tá? Desse trabalho, desse movimento de trabalho entre áreas, né? Oi, pois não. Um outro ponto importante também para destacar do que vem de novo nessa flexibilização da forma de organizar o ensino médio é a composição da formação básica geral, né, que antes chamava a parte comum, a gente passa a chamar de formação geral básica, que é uma parte do currículo onde é igual para todos, né, para todos os estudantes. E os itinerários formativos que compõem as 3.000 horas, que são partes indissociáveis, né, que não dá para a gente separar, mas que fazem parte dessa formação de 3.000 horas ou mais, que é organizada aí, então, onde o aluno vai estar escolhendo para se aprofundar e ampliar o seu conhecimento. Então, a formação básica geral mais o itinerário compõe. A formação geral básica é igual para todos, independente do itinerário que esse jovem escolha aprofundar, seguir, né? E o itinerário que vai compor isso. A formação geral básica vai ser igual pela orientação da BNCC, então será igual para todos os estados, tá? E os componentes, os itinerários formativos precisam respeitar as suas especificidades conforme está posto na legislação, os eixos formativos,
as competências, né? E tudo balizado aí pelas 10 competências gerais. Então, tem uma mudança significativa, sim, onde tenta aproximar a escola, o que o jovem estuda da sua vida, desse estudante do século XXI, né? Onde o Marcos já bem pontuou, onde a gente preza pela educação integral, pelo protagonismo, pela autonomia desse jovem, aproximando, dando mais sentido à escola para a vida desse nosso estudante. Tem, Marcos? Tem uma pergunta, agora vai para a Evânia de Arte, tá? É da Isabel de Vasconcelos Corrêa dos Anjos, ela é da Centro-Oeste. A pergunta dela, Evânia, é a seguinte: por que não estuda-se a história da arte, sendo que é cobrada nos vestibulares? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a história da arte, se ela vai entrar nesse movimento, como é que funciona isso? Há muito tempo, vamos dizer assim, desde do currículo que ainda está vigente, que nós não trabalhamos mais a linha do tempo de uma forma linear, começar a estudar lá desde a pré-história, Egito, Grécia, Roma, nessa linha, mas de uma forma espiral, né? E nós pretendemos continuar nessa linha, que o aluno, ele não precisa partir da pré-história para conseguir entender o percurso da história da arte, de todo esse conhecimento. O que é importante? Não é um estudo específico de história da arte, mas ele vai estar contemplado dentro dos objetos de conhecimento quando estivermos falando sobre os elementos da linguagem visual, quando a gente estiver falando sobre os contextos da história. Então, não vai ser específico como era no tempo em que nós estudamos, que a gente começava lá, o professor começava a dar a história da arte desde a pré-história. Não, o aluno ele pode começar a estudar do Renascimento e voltar lá para a pré-história e partir para outros períodos da história da arte. Não vai ser linear, ele vai continuar sendo em espiral. O aluno, sim, vai ter todo esse conhecimento de história da arte dentro dos seus objetos de conhecimento. Não sei se eu respondi o que ela queria, Marcos. Eu acho que sim. Né? Qualquer coisa ela nos fala. Tem mais uma outra pergunta, agora é do Carlos Augusto, essa vai para a educação física. Então, Luiz Fernando, a Mirna, se quiser apoiar, o Carlos Augusto é de Presidente Prudente. E ele diz o seguinte: a educação física, por si só, é uma grande metodologia ativa. Então, nessa nova proposta, é preciso que o aluno seja protagonista do processo, mas vejo que a articulação desses componentes precisa que a escola esteja preparada para essa articulação. Então, como será feito isso? É preciso articular a escola, o mundo, o mercado de trabalho e a vida. Então, dentro da educação física, como é que vocês percebem essa articulação, Luiz Fernando? Então, Marcos, eu acredito que essa articulação vai ser realizada dentro da construção dos materiais nos objetos de conhecimento, quando for construir e elaborar as atividades que vão ter na formação básica. E nos itinerários formativos, essa articulação com o mundo do trabalho será de todas as áreas num contexto, né? Não sei se eu fui bem claro, ou se a Mirna quer complementar alguma coisa. Eu acho que é articulação mesmo, como você colocou, né? Ele fala da educação física, que ele coloca que já é uma grande metodologia ativa, pensando no trabalho que já é desenvolvido. Mas como nós colocamos, o grande desafio, e é um bom desafio nesse sentido, é a construção dessa articulação. Por isso que é importante que os professores de educação física, como você salientou, entrem na consulta pública e coloquem o que eles pensam a respeito, como é que essa construção pode se dar, né? Porque mas eu acho que a gente está articulando isso, a escola, o mundo, o mercado de trabalho, a vida. Quando a gente pensa em campos de atuação, quando a gente pensa em eixos estruturantes, a ideia é tentar garantir da melhor forma possível que esse jovem tenha todas as possibilidades, né, ao sair do ensino médio, ter melhores condições, né, de trabalho e tudo mais. Aqui temos várias perguntas, a gente vai responder, como a Helena falou, da melhor forma possível, né? Aí tem uma pergunta, não sei se a Helena pode me ajudar a responder, que a Lúcia de Fátima Ramalho, ela é acho que é a escola Johann Gutenberg, ela coloca o seguinte: ela fala desse trabalho com as competências e habilidades voltadas para culturas digitais e novos letramentos, né? Mas ela fala das dificuldades que muitas dessas escolas ainda têm
principalmente as periféricas, com relação à inserção nessas culturas digitais. O que a gente poderia falar para ela, Helena, com relação a isso, né? Dessa dificuldade de acesso, pensando nas culturas digitais. Eu acredito, assim, quando a gente fala de cultura digital, a maioria dos jovens, eles têm acesso já às redes sociais ou à internet. Então, é claro que essa é uma pergunta que tem mais a ver com a questão de estrutura mesmo, mas a gente vai encaminhar, então, acho que o pessoal que cuida disso para que eles possam responder para vocês com mais propriedade. Mas sim, se eu tenho um currículo que tenha essa necessidade de imersão dentro da cultura digital, eu preciso garantir a melhor qualidade, a melhor forma de acesso possível a esse jovem, né? Então, isso está, sim, no radar. Oi, Helena, pode falar. Marcos, pode falar. Só completando aí a sua resposta, como você, professora, deve já ter verificado, a gente tem um componente curricular hoje, né, do Inova, a tecnologia, que já vem trabalhando com isso, acho que traz muito insumo para a gente já não partir do zero, quando isso for desenvolvido nas nossas escolas, de como nós podemos trabalhar a tecnologia. Acompanhando o grupo que já atua com a parte de tecnologia na secretaria, a tecnologia com foco pedagógico, né, que a equipe lá da Liliane, os PCNPs das diretorias de tecnologia podem me ajudar aí junto com as suas equipes, mas assim, como eu sou um pouco leiga, né, eu vou tentar responder, mas a gente vai passar a resposta para a Liliane e ela vai completar e escrever. Mas o que eu sei é que não necessariamente a tecnologia precisa de internet, né, de esse insumo tecnológico para ser desenvolvido. Então, existem algumas possibilidades que é possível você trabalhar, você levar para a escola offline, por exemplo. Mas isso também não impede que toda a secretaria, né, o nosso secretário, em nome do nosso secretário, há todo um investimento para que a gente consiga, dentro de uma programação, estar trabalhando e estar levando esse insumo para todas as escolas. Sabemos das grandes dificuldades, né? Eu acho que a gente tem um pé na escola, todos nós viemos de escola, temos essa vivência nas nossas veias. Então, o desafio é levar, assim, para que esse currículo seja vivo e aconteça lá no chão da escola, respeitando o seu contexto e as suas especificidades. Mas, fora isso, nós estaremos encaminhando a sua pergunta para essa equipe pedagógica, né, que responde por isso, para que você tenha uma resposta mais completa. Okay? Tem uma pergunta que vem de Bragança Paulista, a Sheila Miguel de Moraes. Ela pergunta o seguinte, ela fala sobre os gêneros textuais. Ela diz o seguinte: os gêneros textuais são fundamentais para o trabalho de linguagens. Então, qual a visão desse novo projeto perante os gêneros? Então, o trabalho com os gêneros textuais está garantido. A grande diferença, ou talvez a grande ampliação, seja os gêneros digitais, né, que circulam nas mídias. Então, você tem trabalho com podcast, você tem trabalho com, enfim, todos esses gêneros que circulam, porque você sabe que nós temos alunos youtubers, nós temos alunos que já trabalham com as diversas possibilidades de gêneros textuais. Então, existe o trabalho com gêneros textuais clássicos, obviamente, né, que nós temos esse trabalho garantido, e também temos esse trabalho, e isso é o que o currículo propõe, vocês vão verificar que em várias habilidades, para todos os componentes da área de linguagens, esses gêneros novos aparecem, porque eles são fundamentais nesse modelo de mundo que nós temos agora. Então, a gente não pode deixar de lado aquilo que é fundamental e considerado clássico para que ela não aprenda, até porque os gêneros novos, de certa forma, eles também dialogam com o que nós já tínhamos de gêneros textuais. Então, isso está contemplado, sim. Né? Bom, temos muitas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Marcos. Oi, pode falar, Helena. Já são 10h16. Já passamos do gostaria horário, de que você escolhesse mais uma pergunta, a gente responde e finaliza essa nossa conversa com o compromisso de estar respondendo as outras perguntas e colocando lá no site do currículo
da etapa do ensino médio, currículo paulista, etapa do ensino médio, as respostas por escrito até os próximos dias. Podemos fechar assim? O que você acha? Podemos sim. Tem várias perguntas aqui. Deixa eu ver. Sim, eu imagino. Isso é muito bom. É ótimo. Você sabe que na nossa última videoconferência nós tivemos 25 mil acessos. Eu acho que essa também vai... Tema que está tendo interesse. Isso é muito bom, né? Saber que todos podem estar contribuindo e colocando aí as suas práticas e vivências para a gente construir um currículo paulista da etapa do ensino médio que atenda todos os contextos das nossas escolas. Tá. O Edivaldo de Suzano, ele faz uma pergunta, em relação ao ensino médio, por que a estrutura é diferente, né, do ensino fundamental, né? Porque no fundamental nós temos unidades temáticas, habilidades, objetos de conhecimento. Então, lembrar para ele que no ensino fundamental nós temos habilidades por componente. Então, a estrutura é mesmo diferente, né? No ensino médio que nós temos esse trabalho articulado por área. Então, por isso que há essa diferença. Não daria para construir do mesmo jeito, porque nós não temos. Se vocês tem um currículo do fundamental, todos os componentes têm as suas habilidades específicas, as suas divisões específicas. Quando a gente trabalha por área, não dá para eu considerar, por exemplo, educação física tem unidade temática, mas em inglês já não tinha essa divisão, em língua portuguesa tem outra divisão. Então, qual é a divisão, a melhor divisão possível que contempla, né, essa estrutura para a área? Lembrando que a base que nós temos para essa construção são os documentos orientadores do próprio MEC, da BNCC, então a construção parte daí. Acho que isso responde, né, Helena? Sim, e assim, o que é importante deixar claro para todos os nossos professores é que assim, o documento ele traz uma introdução. Nós falamos isso na nossa última VC. Essa introdução, ela traz as características desse jovem, né? Como é essa nossa juventude, quais são as suas características, e esse currículo, e essa organização com uma parte básica e o itinerário que aproxima mais do desejo desse jovem, ele respeita essa característica do jovem, ele vai ao encontro desse movimento dessa nossa juventude. Então, por isso, como são etapas com estudantes em faixas etárias diferentes, essa organização ela precisava ser diferente para contemplar essas especificidades da nossa juventude. Ok? Então, assim, professor, se você tiver um tempinho, voltar lá na introdução, eu acho que isso está apresentado na introdução do currículo, mas eu tenho certeza que nós teremos outros espaços para voltarmos a conversar sobre esses e outros assuntos. Lembrando que hoje à tarde, às 15 horas, nós vamos ter uma conversa com a equipe de matemática, amanhã, às 9 horas, uma conversa com a equipe da área de ciências humanas, e amanhã à tarde, às 15 horas, a equipe de ciências da natureza estará também com os professores dessa área e demais interessados. E na quinta-feira de manhã, uma conversa exclusiva com o pessoal do itinerário formativo da formação técnica e profissional, né? Então, a gente dividiu assim para contemplar todas as áreas, mas não vai ser a nossa última ação. Nós teremos outras formas de estarmos mais próximos e aí conversando sobre as principais dúvidas. Ok, Marcos? Ok, eu queria dizer que nós temos já quase 200 perguntas, então, como a Helena falou, nós vamos distribuir, né, responder essas questões todas serão respondidos. As que não se relacionam diretamente à videoconferência de hoje também serão respondidas pelos canais, né, competentes. Eu queria só agradecer a participação de todos. A gente tem perguntas muito interessantes, a gente não dá, né, conta, a gente respondeu algumas só, mas é isso, é essa participação efetiva de todos que a gente gostaria de priorizar. Agradecer muito a equipe de redatores da área de linguagens, o pessoal que trabalha muito, não é algo simples, a gente tem muita coisa por fazer ainda, mas é uma equipe bem integrada e acho que esse é um trabalho que a gente precisa valorizar, preservar. Por isso que é importante que vocês nos ajudem na consulta pública, coloquem nossas dúvidas, questionamentos, críticas, isso é muito importante para essa construção. É isso, só tenho a agradecer, Helena.
Sim, eu também gostaria de agradecer a todos, principalmente os nossos PCNPs, que sempre contribuindo, né, participando dos nossos encontros, participando de todas as vezes que nós os conclamamos a nos ajudar, eles sempre prontos, né, para ajudar os nossos supervisores, diretoria de ensino, em nome dos dirigentes, diretores, professores. Então, nos ajudem com a sua participação, colaborem, é muito importante, nos ajudem também a divulgar, né, porque sabemos que nesse movimento de férias, essa comunicação pode aí não chegar para todos. Então, nos ajude, por favor, a divulgar que a consulta pública está aberta para a comunidade, para os interessados, os nossos estudantes, é bem importante que eles participem, que eles são partes importantes de todo esse processo, nós precisamos ouvi-los, né, porque é para eles todo esse movimento, e se nós queremos jovens protagonistas, precisamos contar com todos os nossos grêmios. Então, se vocês puderem mobilizá-los, né, para que eles também façam as suas contribuições, nós agradecemos aqui imensamente, teremos outros encontros. Obrigada, equipe de linguagens, e até um próximo dia.